Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Canal Médico para mais um bate-papo maravilhoso com uma convidada para lá de especial que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Nosso tema de hoje será a saúde mental e a honra à nossa ancestralidade. E para isso eu tenho aqui ao meu lado minha querida amiga, nossa, de quantos e Que quantos longa anos, data, né? Eunice de Almeida, que eu convido agora para falar para os nossos amigos um pouquinho dessa sua trajetória fantástica que eu acompanho, ó, de tanto tempo. Bem, como é que a gente pode falar, né? A primeira coisa é dizer que estou aqui, cheguei até aqui, então é só vitória, né? Porque 68 aninhos, só isso, vou fazer dia 23 agora, então é só superação. E quando me perguntam agora, como você está? Eu aprendi lá em Maceió e digo assim, puro ouro. Que delícia! Estou aprendendo então agora. Ai, nossa. Pois é, puro ouro. É porque a gente vai aprendendo, né, Miriam? Nós nos conhecemos há 25 anos atrás, mais ou menos. Sua filha era novinha, né? Isso. E eu dava aulas de culinária saudável, culinária vegetariana. E eu fui num espaço que você tinha, no seu consultório, eu acho, Isso. dar curso de alimentação saudável. Então, eu tenho uma jornada grande aí, né? Dando cursos de alimentação saudável. Eu sou terapeuta sistêmica há pelo menos uns 23 anos, terapia sistêmica familiar. Eu tive o privilégio de ter uma conexão com os mestres e recebi uma inspiração de fundar uma escola de aprimoramento, de autoaprimoramento espiritual, que é uma escola aberta, universalista, onde nós estudamos e praticamos os ensinamentos dos mestres. E eu sou uma pessoa open, como dizem, né? Open-minded. Uma pessoa de cabeça aberta, porque eu acho que o sol não limita a sua luz por um dos seus raios apenas. Então eu me banho na maioria, em muitos raios, para que eu possa me nutrir de toda essa beleza. Então não tenho uma religião específica, mas estudo o espiritismo, estudo o catolicismo, estudo as tradições, amo as danças da paz universal, amo dançar. Né? Trabalho também um pouco com sound healing, a cura através do som, enfim, multiversos. Que beleza! A comunidade unindo corações, né? Olha que nome maravilhoso. Como é que surgiu isso, Eunice? Por O nome. inspiração mesmo, unindo corações, porque a ideia é reunir pessoas de todos os segmentos, pessoas de todos os caminhos, para celebrarmos a unidade de toda a vida. Já está na hora, né, gente? A gente vive ainda até hoje se degladiando, achando que o meu caminho, que o seu caminho. Já está na hora de entender que é universos. Une com vários versos. O ser único com vários versos. E que cada pessoa é única. Que cada tradição atende um determinado nível de consciência. E tem até aqueles que não têm nenhuma tradição nenhuma, mas que já o caminho deles é a própria tradição, que tem um estilo de vida de respeito à natureza, de respeito a si mesmo. Então, eu acho que todos os caminhos levam ao mar. Que Né? A minha delícia. filosofia é essa. Depois, eu não sei cronologicamente, mas o yoga, você ser mentora, você poder ser cerimonialista. Como é que veio se desenrolando isso? Porque eu sou uma pessoa aberta, eu sou como os arcanjos. Eles nunca estão satisfeitos, nunca ficam estagnados. Quando eu li isso, eu falei, ai, graças a Deus, né? Porque eu tenho vontade de aprender. Eu ouvi falar no Ho'oponopono, eu falei, gente, eu preciso ir ao Havaí para entender. Né? Porque quando as coisas chegam aqui, no Brasil, elas já chegam com o toque das pessoas que foram lá buscar informação. Então, de acordo com a tradição tal, a pessoa já se adapta. Né? Então, eu queria saber em loco como é que é isso. Então, eu fui pesquisar sobre as famílias originais, encontrei 2 médicos sensacionais, um com 75 anos, o outro com 80 anos. E só uma informação, já que aqui é um canal médico, né? Um médico no Havaí, para ele ser considerado e chamado de médico, ele tem que ter 50 anos de prática. Entendeu? Então, eu fiquei muito surpresa com isso e aprendi muito com eles, porque lá eles têm um hospital holístico, de um lado, e um hospital convencional, né, o hospital normal, que trabalha com a medicina alopática, do outro. Então, eles trabalham com as 2 medicinas juntas. Então, achei uma coisa muito sensacional. Ouvi falar sobre yoga, aí falei, vou para a Índia, fiquei 2 meses na Índia, estudando, pesquisando, porque eu acho que
é preciso entender mais a fundo, para mim, não é nem entender, é ter uma experiência mais profunda no meu corpo. Eu nasci no dia de São Jorge, né, bem? E também sou meio São Tomé, né? Sou do ver para crer. Então, para mim, eu tenho que sentir no corpo. Eu não sou uma pessoa que acredito nas coisas que as pessoas falam de primeira mão. Primeiro, eu preciso sentir. Todo mundo estar indo numa direção. Se o meu coração falar volta e vai na direção contrária, eu sigo o meu coração, porque eu acho que é o meu guia. E, normalmente, dá certo. Ai, que delícia. Entendeu? E cerimonialista, como é que é isso, cara? Eu vi um vídeo teu, né, fazendo uma cerimônia, achei tão lindo. Como é? Então, depende, tem as cerimônias, por exemplo, de casamento, batizado, isso foram convites que foram surgindo e a gente faz isso na Unindo Corações. Mas só que é um casamento diferente, né? Hoje, por exemplo, como cerimonialista, quando uma pessoa quer marcar um casamento, comigo ela vai ter uma preparação, ela vai ter um trabalho sistêmico, desculpe, para ela olhar para o pano de fundo, né? Para quem está atrás dela, a história dela, porque às vezes a gente entra numa relação achando que só estar apaixonado é suficiente. E não é suficiente, meu amor. É preciso muito mais, porque uma relação para sobreviver, para se manter, é preciso de uma construção sólida e de um aprendizado constante, de um morrer e renascer a cada dia, de um casar e descasar várias vezes, não é? Para a gente se renovar. Então, as pessoas têm muitas, vamos dizer assim, muita ilusão em relação ao relacionamento. Graças a Deus, a visão sistêmica está chegando para descortinar um horizonte novo, né, para a maioria das pessoas e trazer um pouco mais de realidade para o relacionamento, que é a ferramenta para mim, né, que me traz mais oportunidade constante e diária de crescimento espiritual. Não estou falando de religião, né, mas de você crescer naqueles atributos divinos, de você poder amar incondicionalmente, respeitar que o outro chega com a sua história, que ele vem com a sua família, os seus ancestrais, né? E que a gente não tem que mudar o outro, a gente tem que aceitar o outro do jeito que ele é. Porque quem tenta, esse é um recadinho, se você está num relacionamento e você está tentando mudar seu parceiro ou parceira, give up. Bota que desista. Porque ninguém muda. Você só vai criar problemas, porque a gente não muda a partir do que o outro, da pressão externa. A mudança é um processo de transformação interna. Eu posso espelhar para você, através do meu exemplo, da minha compaixão, eu posso até te dar um toque suave, amoroso, né? E que não te ofenda, mas assim, adulto, ninguém muda dessa maneira, né? Então, eu acho que essa questão do cerimonial, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu também me sinto muito sintonizada com o 7º raio, que é a era do cerimonial, é a era da liberdade, porque eu acho que tudo é um cerimonial. Eu cheguei aqui no estúdio, então você senta, você coloca o cálice aqui, isso é um cerimonial. O microfone tem que ficar aqui, nós vamos falar dessa maneira, é um cerimonial. O ato sexual é um cerimonial, a não ser que você faça de qualquer jeito. Mesmo assim, é um cerimonial de qualquer jeito. E as consequências disso também a gente tem, né? Então, eu acho que tudo é um cerimonial. E a gente entender que tudo é sagrado, Miriam. A gente vive assim, isso é profano, agora eu estou no mundo, agora eu vou para o sagrado. Não existe, sabe? Nós somos deuses mascarados de humanos. Ai, que lindo. Não. Deuses mascarados. Gente, olha isso. Deuses mascarados, não, disfarçados de humanos. Ah, tá. Tá bom, mas de Pode qualquer ser forma é lindo. mascarados Tá também. tudo lindo, maravilhoso, lógico. Porque todo mundo fala isso. Você vai em qualquer tradição espiritual e hoje, médicos, os que estão up to date, né? Porque tem aqueles que são os tradicionais, que tá tudo certo, mas todo mundo fala que existe um poder dentro da gente, que existe uma força dentro da gente. Todo mundo fala isso. Então, chegou a hora da gente reconhecer que essa força, imagine, se um homem e uma mulher se fundem no altar da vida e dão nascimento a uma criança e deixam as suas sementes nessa criança, será que somente a laranja que traz a semente de um pé de laranja? Somente a semente de laranja? Somente o caqui que traz uma semente de um pé de caqui? Não. Dentro do nosso coração tem a chama da vida que traz a semente do Criador.
E chegou a hora de desvelar esse mistério, né? De reconhecer que não é só para o yoga que fica nas montanhas, na Índia, o cara que medita 8 horas. Não, é para todos nós hoje. Hoje, nobody can live without mindfulness. Gostou? Yes, Ninguém my pode dear. viver sem praticar o estado de presença. Porque o que acontece com a nossa mente? A mente só existe porque ou ela está no passado ou ela está no futuro. Ok? Por que a respiração é a chave para a gente estar no presente? Porque ninguém respira o passado e ninguém respira o futuro. A gente só respira no presente. Então, você quer estar com a sua força, independente do seu caminho espiritual, de não ter caminho espiritual, não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com religião, com nada disso. Mas é uma questão de sobrevivência e de saúde mental. Porque a doença do século, e você é uma médica, pode falar melhor sobre isso do que eu, é a questão da saúde mental. Porque a doença mental causa todas essas doenças que nós vemos nos hospitais cheios de pessoas doentes. É ou não é? Com certeza. Você pode falar sobre isso melhor do que eu. Com certeza. Hoje não é só um tema relevante, né? É um fato, né? E parece que depois da pandemia a coisa eclodiu de uma tal maneira que nós temos verdadeiramente que dar uma parada, observar o que está acontecendo. E tem uma pergunta que tem a ver com o nosso tema de hoje, saúde mental, né? E ancestralidade, né? Qual é a importância para a nossa saúde mental a gente entender ou perceber tudo que está atrás de nós? Pano de fundo. Exatamente. Você me permite pegar um gancho que você falou sobre a questão da pandemia? A pandemia foi um choque para que a gente fosse para dentro. Vá para casa. Vá para dentro de casa, olha para o que está acontecendo dentro da casa, vá para dentro de você, apesar que muita gente surtou porque não fez isso. Entendeu? Então, enquanto você falava, me veio claramente essa visão de que foi exatamente isso. Vá para casa, fique em casa, olha para a tua família, trabalha de casa, administra o seu mundo interno, olha para o teu interior. E o que é mindfulness? O que é meditação? O que é vipassana? É olhar para o que está acontecendo dentro do nosso universo interno. Então, eu queria pegar esse gancho porque eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam e a pandemia tiveram um pouco efeito. E por que tem tanta gente enferma mentalmente nesse momento? Estressada. Por quê? Porque não fez a lição de casa. Hoje, ou você vive no refúgio do seu coração, porque se você estiver na superfície, surta. Porque tem todos os tipos de vermes, bactérias, vírus mentais das pessoas desavisadas que emanam isso permanentemente. Se você não tiver blindado, ou seja, você não. E essa blindagem é feita pela vibração. Eu até falo muito sobre isso, né? A vibração é seletiva. Você não precisa se preocupar de estar com alguém ou não estar, ou me afastar dos amigos, não. A frequência vibratória, se você vibra numa frequência vibratória alta, não tem como, não encaixa, não tem receptores. Né? Você entende melhor disso do que eu. Eu posso estar com uma minha imunidade alta, ser contatada por um vírus da AIDS ou qualquer vírus que for, ele vai viajar através do meu corpo, procurar receptores e falar que não tem para ninguém, bora. Mas se eu estiver vulnerável, com a minha imunidade baixa, encontrou um receptor, entrou ali, começou a colonizar e começa... Se eu falar alguma bobagem, você, por favor... perfeito. Você, por favor, me corrija. Entende? Então, perfeito. Quando a gente trouxe esse tema aqui, é que hoje nós estamos vivendo um momento muito especial, especialmente no Brasil, mas ainda preciso falar uma coisinha que eu acho muito importante. Fica à vontade. As pessoas têm uma mania ainda de achar que tudo que vem de fora é top. O Brasil é um dos países mais evoluídos em termos de espiritualidade. Ok? Aqui, o fogo crepita dentro de nós, porque nós somos abertos, então as religiões estão pulsando. Tem desafios, tem, de vez em quando tem umas pessoas preconceituosas, radicais, mas não é como é no resto do mundo. Eu viajo, já viajei para 26 países, e quando eu viajo, eu não viajo como turista. Eu vou para entender a alma
daquele povo, a forma com que aquele povo vive. E nós temos aqui essa coisa mais fantástica, que é essa abertura, essa inclusão. Conforme eu falei, tem uns desafiozinhos, mas tem que ter. Vivemos num mundo de luz e sombra, meu amor. Ok? Então não podemos achar que vai ser tudo bonitinho, porque é um planeta de luz e sombra, é um planeta dual. Uhum. Então, vamos honrar essa nação maravilhosa, que eu sei que é o berço de uma nova civilização. É a pátria do Evangelho. Né? Aqui eclodem todos esses ensinamentos maravilhosos, né? Como em nenhuma outra nação. Eu fico 2 meses por ano no Canadá. Fui a um centro espírita em Vancouver, né? Porque eu fuço tudo, né? Vou lá procurar para entender. Então eles estão ainda, sabe, bem, com todo o respeito, com todo o amor, ainda bem assim, sabe, 1930, 1920, sei lá, 1950, 1900, sei lá. Entendeu? Aqui você vê a informação pulsando. Esse é um canal médico onde a gente está falando sobre espiritualidade. Só para você ter uma ideia. Né? Na maioria dos países, boa parte dos países, eles estão ainda vivendo aquela... Quem já foi à Índia sabe muito bem disso. Mas vamos falar sobre o assunto. Porque... Você está falando de viagem, eu estou viajando com você, né, amor? Vocês sabem que a Eunice, ela leva grupos de pessoas para o Amazonas. Fala, por favor. Vou falar depois, no final. Ai, depois, tá bom. Então vamos voltar ao assunto aqui. Bom, imaginemos que eu não sei nada da minha ancestralidade. Sim. Então como é que eu vou honrar meus ancestrais se eu não conheço nada deles? Não tem problema, vamos falar sobre isso. A primeira coisa é o seguinte. Hoje as crianças acham que cenoura dá no supermercado, né? Mãe, pega uma cenoura, pega uma fruta para mim lá no supermercado. Eu comparo isso, e isso me veio agora claramente na minha mente para trazer essa analogia, que as pessoas acham que a gente sai do nada. Tá, saí do meu pai e da minha mãe. Mas qual é a história do seu pai e da sua mãe? Você quer se conhecer? Você tem que conhecer a história dos seus pais. Ai, não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai. Cara, você, no nível sutil, ou você acha que você caiu ali do nada? Teu pai foi escolhido pela inteligência criadora que criou esse corpo, que é uma das coisas mais fantásticas que existe no universo. A gente não tem noção. Eu agora estou estudando tecido miofascial, eu estou assim encantada, né? Então, esse corpo, esse templo maravilhoso, o seu pai foi escolhido pela inteligência que criou, e ele também escolheu ser o portador da chispa da vida que triscou lá no óvulo da sua mãe e começou a gerar uma vida que é você. É importante você entender que antes do seu pai ter escolhido ser o seu pai, ele era um homem comum. Ele foi um adolescente, ele pode ter sido abandonado, pode ter sofrido abuso, pode ter... Então, muitos dos desafios que as pessoas têm hoje é porque elas não conhecem a tua história. Conheça-te a ti mesmo, conheça a verdade vos libertará. Decifra-me, ou eu te devoro. Ok? Mas nós temos uma questão da preguiça mental, da preguiça de estudar. A gente quer tudo pronto, acha que é tudo embalado, que agora é tudo IA, entra no GPT, pegou o texto. Não é assim, meu amor. Para desembrulhar isso aqui, você vai ter que estudar, vai ter que se auto-observar, prestar atenção em si mesmo e entender que você veio de um homem e de uma mulher. Uma mulher, quando ela sobe no altar da vida, apesar da vulgarização hoje do ato sexual, né? Mas da banalização, mas uma mulher, quando ela sobe no altar da vida, da maneira que for, mesmo que seja através do estupro, ela está a serviço da vida, de algo maior que é incompreensível, é um mistério. Mesmo no estupro, ela gerou um ser, e esse ser não tem culpa desse estupro. É um filho. Então, nós precisamos trabalhar muito para mudar a nossa visão e entender. Eu não quero entrar na área da justiça, na área das responsabilidades, absolutamente, que cada um assume a responsabilidade pelos seus atos. Mas nós estamos lidando aqui com o sagrado. Essa mulher entregou-se e falou, não, eu quero ser mãe desse filho. Mas essa criança tem... Eu quero ser mãe dessa criança. Eu vou pagar o preço. Ofereceu o seu veículo, seu corpo, que foi transformado, que ficou flácido, que mudou, que, enfim. 9 meses, não comia, mas tinha comida para o bebê, porque tirava do sangue dela, tirava os nutrientes ali para esse bebê crescer. Na hora de dar à luz, essa mulher correu o risco de morrer. Né? E aí as pessoas não dão valor à mãe.
Essa mulher poderia ter morrido, né? Quem já pariu, eu como já pari 2 natural, sei o que é isso, tá bom. Tá, meus amores? Então eu posso falar com conhecimento de causa. Então, tudo que a gente passa, depois os seios que doem, a gente amamenta e a gente cuida dessa criança, a gente se entrega totalmente a essa criança. E aí vem um pimpolho e fala assim, não gosto da senhora, não gosto da minha mãe. Quando uma pessoa diz eu não gosto da minha mãe, ela está dizendo eu não suporto a vida. Você pode observar toda pessoa mal resolvida financeiramente, toda pessoa mal resolvida nas relações, toda pessoa mal resolvida na profissão tem problemas com a mãe. A chave da questão é que os desafios com a mãe, com o pai também, eu vou falar do pai, não são os desafios conscientes, mas tudo que foi registrado, tudo que a criança ouviu desde o momento da fecundação. E até antes, quando ela estava na aura da mãe, preparando aquele ajuste. Mas, Eunice, como assim saíram uma noite, ficaram juntos e engravidou? Isso é a ponta do iceberg. Mas nenhum encontro é aleatório. Né? Nenhum encontro é aleatório. Tudo, existe uma trama. Quando eu assisti aquele filme espírita, como é o nome do... Nosso Lar. Nosso Lar, eu fiquei assim, babando, né? Porque eu tinha esse olhar, e quando eu vi materializado ali num filme, né? Tudo que acontece, e aquilo ali deve ser também a ponta do iceberg, porque deve ser muito mais do que aquilo, só aquilo que a nossa compreensão e que esses olhos e essa compreensão humana, que é muito limitada, podem compreender em relação a esse grande mistério. Então, quando nós falamos sobre saúde mental, a primeira coisa é você honrar a sua história, honrar a fonte. Como você pode ter saúde em todos os níveis se você suja os rios, se você polui, se você reclama, não gosto do meu trabalho, não gosto dessa cidade, não gosto disso. Tem pessoas que vivem na reclamação, por quê? Porque elas estão desconectadas com a fonte. E o que aconteceu com a sua avó? Materna e paterna. E o que aconteceu com o seu avô? Quantas guerras essas pessoas passaram? Quantos desafios essas pessoas passaram? E, meu amor, está escrito no seu DNA. Você acha que a gente não vem com uma bula? Vem, amor, tem uma bula. Tem ali todas as coisas escritas, tudo anotado. E o não resolvido se repete. Por quê? Muitas pessoas acham que a vida é de graça. A vida não é de graça. Ela tem um preço. O preço para você entrar numa família é o preço de você receber no seu DNA, desculpe, todas as informações da sua história, dos seus antepassados. E até quantas gerações, Eunice? Você que é estudiosa nisso. Olha, você pode ter mais pulsantemente 3, 4 gerações, mas pode ter até 7. Pode ter até de vidas passadas, você pode ter esses registros. Por exemplo, quando uma mulher morre na hora do parto, isso tem um impacto tão grave, tão profundo, que pode comprometer 3 ou 4 gerações. 5, 6 gerações. Entendeu? Então, depende do nível do acontecimento ou da violação. Né? Porque vai tirando cópia de cópia de cópia. Não foi resolvido nessa geração, está registrado no DNA. Antigamente, os cientistas achavam que só X% do nosso DNA, que eles tinham decodificado, né? O resto era lixo. Hoje a gente sabe que não tem lixo. Você herda a parte psicológica dos seus pais. Você pode observar que uma pessoa que critica a mãe, no final ela fica igualzinha a mãe. Tudo que ela criticou na mãe e no pai. Então, meu bem, se você critica a sua mãe, pare com isso. Diga sim, mamãe. Para você ter saúde mental, porque se você romper com a fonte, no chance, você não tem chance. Hoje a medicina, a ciência, né, na verdade, né, estuda a epigenética, quer dizer, o que está além da genética. Isso. Né? Então a ciência precisa dessas provas, né? Então que seja assim, que a gente possa ter consciência, pelo menos esse papo que a gente está tendo aqui, eu acho importante, porque a maioria das pessoas, talvez, que vão nos ouvir ali na frente, não tenham noção disso. Sim. Que está acontecendo, e é muito importante, né? Nós estamos na era do conhecimento, a era do 7º raio. Desde 1930, o conhecimento está sendo desvelado. Aquilo que era falado somente em ordens secretas, né, em grupos secretos, hoje está aberto.
Antigamente, os médicos eram deuses e eles continuam sendo deuses, né? Ok, mas hoje tem muitos outros deuses. Às vezes você vai a um médico hoje, com todo respeito à medicina, mas às vezes o paciente sabe tanto quanto o médico de uma maneira geral, porque ele estuda, tá tudo aí. Ou mais. Ou mais. Entendeu? Nós estamos vivendo uma era em que muitas profissões a gente já sabe disso, elas estão passando por processo de mudança porque é a era do conhecimento. É claro que tem pessoas que usam essa caixinha aí para se afundar, mas tem pessoas que usam essa caixinha, que é o celular, para acessar o conhecimento. A pandemia trouxe uma coisa sensacional, o povo foi fazer curso pela online e continua fazendo curso. Por quê? Porque se você não se especializar, né? Antigamente a pessoa fazia um curso, ela era profissional para o resto da vida. Hoje em dia, se você ficasse em atualizações, 2 meses, tu está fora. Por quê? Porque é a era do conhecimento. Quem sou eu? Qual foi a história da minha mãe? Sabe? Que dor é essa? Que fidelidade é essa? Existe uma coisa que se chama fidelidade oculta. Deus é fantástico, né? O Criador é fantástico. Então, para que você sinta pertencente a uma família, tá? Existem certos princípios que fazem com que você precise se sentir igual à família. Então, vou dar um exemplo para você. Um casal tiveram muitas dificuldades financeiras a vida inteira. Ou um casal era muito doente, ou a mãe era muito doente. Uma filha que nasceu super saudável, né, que encarnou nessa família, nasceu nessa família, com um propósito, tal, e ela tem todo o acesso ao sucesso ou à saúde. Lá no fundo ela se sente culpada por ela ser saudável e a mãe estar doente, por ela ter acesso ao sucesso e os pais terem lutado com muitas dificuldades, a menos que ela tome consciência disso e quebre essa maldição hereditária, essa informação, ela pode se sabotar para ficar exatamente igual aos pais no final da vida. Até ter um sucesso por um tempo, mas perder tudo, se sabotando para ficar igual, porque a criança dentro dela, tem ali uma criança, né? A criança dentro dela quer ficar igual à mamãe. Muitas doenças sistêmicas, são repetições de padrão. Mamãe, eu vou no teu lugar. Mamãe, eu fico igual a você para você perceber o quanto que eu te amo. Vovó, vamos dizer que uma avó tenha sido excluída porque ela era indígena, ela era considerada uma pessoa selvagem, não sei o quê, e a família excluiu. Eu trabalhei com uma família que a mulher casou-se e o marido a proibiu de continuar a ter contato com a família, porque a família era pobre, a mãe era uma pessoa... E a filha deles ficou identificada com a vovó. Falou, vovó, eu honro você da família. E trazia as mesmas doenças que a avó tinha, os mesmos padrões que a avó tinha. Quando ela olhou para isso dentro da visão sistêmica, ela se libertou e não precisou mais levar aquele padrão. Aquele padrão. Porque você pode ser fiel também na alegria. Por que eu tenho que ser crucificada? Porque minha mãe foi crucificada. Será que eu honro a minha mãe? Mas a nossa cegueira espiritual, a nossa falta de informação, ou a criança dentro de nós acha que, repetindo o mesmo padrão, eu provo o meu amor. Mas eu posso provar o meu amor sendo um sucesso, porque minha mãe vive dentro de mim, meu pai vive dentro de mim. Então, através de mim, eles vão se sentir alegres. Quando eu acesso esse conhecimento, eu liberto não somente a mim, mas as 7 gerações para trás de mim, de antecedentes, e 7 gerações para frente. Quando eu não conheço a minha história, não tem como eu ter saúde. Você vai ao médico, ele vai te dar tudo quanto é tipo de remédio, vai fazer cirurgia. Por quê? Porque a medicina é maravilhosa para atender um determinado aspecto, mas as doenças da alma, unfortunately, no, not yet. Entende? Porque não tem bolinha para a alma, não tem comprimido para a alma, não tem cirurgia. Para a alma é cirurgia espiritual. Vai lá no espaço tal, no centro tal, que você vai, de repente, fazer uma cirurgia. Mas cada um tem a sua função. E uma não neutraliza a outra. Todas as medicinas se complementam.
É só nessa sociedade atual que a gente acha que essa medicina é melhor do que a outra, aquela... Não. Muitos curandeiros e médicos estão atuando em parceria, porque quando você vai fazer um trabalho sistêmico, você não diz para você parar o seu tratamento. Por favor, continue o seu tratamento e vá fazendo os seus tratamentos integrativos, ok? E pode chegar um momento que você não precise mais usar 12 remédios, você pode usar 6, depois pode usar 3, e depois, de repente, você desmamou e você está bem. Ou não, né? Porque às vezes a gente acha também que a morte é o fim. A morte não é o fim. A morte é só parte de um processo da nossa evolução. Tem pessoas que fecham o ciclo, entendeu? Eu fico pensando assim, Eunice, é um sonho, né? A gente deve sonhar, né? Não custa nada, né? Sonhar Ninguém não custa vive nada, sem né? sonho. Pois é. Quem não sonha tá morto, amor. Pois é. Então eu fico pensando assim, como é um sonho, e pode ser uma utopia realizável, né? As crianças que estão chegando no planeta atualmente, elas já vêm com esse chip 12 diferente. do DNA ativado. Já está diferente. Se nós não atrapalharmos, se nós permitirmos que elas possam se expressar no planeta da forma como elas estão, entre aspas, preparadas ou programadas, eu não sei que nome que dá a isso, né? A gente tem muito que aprender com eles. E pode ser que as escolas comecem a abrir lugares. Amiga, eles estão abrindo. Pois é, para que essas crianças possam chegar onde elas precisam chegar e que a gente possa aprender com elas. Amiga, né? os autistas estão aí para provar que nós achávamos que eles eram problemas e eles são hiper, super inteligentes e vêm para desbancar muita coisa que está aí. Entendeu? Então, as crianças estão aí. Você pega essas crianças, elas estão anos-luz na nossa frente. Nós, da geração de 60, 70 anos atrás, viemos com 2 fitas do DNA ativadas. Essas crianças já têm 12. Eles olham e veem. Eu olho lá e meu filho fala, mãe, tá aqui. Eu olho e não vejo. Porque eu só vejo aquela informação que está gravada dentro de mim. Eles já vêm com essa gravação toda. Botam um celular na mão de uma criança, ele domina, ele fala, vó, vem cá que eu vou te ensinar. Entendeu? Então, antigamente, eu falava, né, meu filho, e eu depois parei e comecei a aprender com meu filho. E agora com os netos? E com os netos, entendeu? E olhar que, assim, eu tenho uma sabedoria. A sabedoria ancestral, ela é inegável. Eu preciso me curvar diante do meu pai, da minha mãe, da minha avó. E até abro um parênteses para falar uma coisa assim. Imagine aqueles ancestrais, depois eu continuo, se eu lembrar. Imagine aqueles ancestrais que passaram por guerras, por pestes, que viveram vidas desafiantes, mas seguraram a tocha da vida que foi transmitida geração após geração e chegou até você. E você nunca teve coragem de dizer obrigada, Bisa. Obrigada, vovô. Nem se interessou em saber o nome dessa pessoa. Ok? Nossos ancestrais todos estão aqui conosco. Nós caminhamos com a nossa ancestralidade. Nós somos os sonhos deles. Quantos deles sonharam em poder falar assim, poder ser livre, uma mulher independente, um ser independente, ter a vida que nós temos? Eles tiveram uma vida muito desafiante. Ok? Então, todos eles estão se realizando através de nós. Então, essa honra aos ancestrais faz com que a gente tenha paz. Aqui no Ocidente, nós não temos a prática de honrar a ancestralidade. Vai no Japão, vai na China, vai na Ásia. Eles têm o culto aos ancestrais. Lá na Seichonoye, muitas pessoas que não foram curadas tiveram até no Pinel. Tomaram remédios pesadíssimo, não foi curado. Foi lá numa sessão da Seichonoye e essa pessoa começou a fazer o culto aos antepassados ou na messiânica e eles se curaram. Por quê? Porque os ancestrais, os problemas deles não resolvidos estão em nós. E como é que você faz? Quando você honra essa ancestralidade, quando você respeita, quando você envia amor. Imagine aquela vozinha. E isso, a gente, não sei nem se a gente pode falar aqui um pouco sobre a questão espírita, né? Mas tem um... Posso falar? Pode, ué. Fica à vontade. Então, eu não sei qual foi acho que foi Luiz, alguma coisa, não sei, Luiz, não sei.
Eu sei que ele desencarnou e ele achava, ele era médico e muitas pessoas, ele achava que muitas pessoas iam rezar por ele e tinha uma única cliente. André Luiz. André Luiz. Desculpa, André Luiz. É porque tem muita informação na minha cabeça, né, André? Mas você sabe que você é querido. Então, uma pessoa rezando por nós. Oração é comunhão com a essência, é vibração. Então, quando eu envio uma oração para alguém, essa pessoa pode se libertar. Não é por que oração de mãe? Não, sabe? A gente protege o filho que está lá na China. Porque a gente tem acesso, é coração direto, é ligação, DNA. Eu pensei no meu filho aqui, ele está lá no Canadá, ele está sentindo, de repente, uma coisinha gostosa no coração, porque a mãe está pensando nele. Né? A gente sabe, eu não sei se você talvez até tenha essa informação, que o nosso coração, nosso coração envia informação até 5.000 quilômetros de distância. Não sei se é isso, se não for isso, é alguma coisa próxima disso. Os neurônios do nosso coração são potentíssimos, muito mais do que os neurônios do cérebro. Né? Então, viver mais no coração, ser grato à ancestralidade, honrar, fazer diariamente oração para os ancestrais, sabe? Agradecer, procurar saber quem foram seus pais, quem foram seus avós. Porque tem gente que nem sabe, né? Não conheço meu pai, separou da minha mãe, tal. Se você não conhece seu pai, você não se conhece. Ah, ele morreu, não tem informação. Medita, porque o seu pai vai aflorar em você. Porque pai e mãe não morrem. Eles só se tornam invisíveis. Gostou dessa? Nossa Senhora, respirei aqui fundo, gente, olha só. Que é uma sequência. Eu estou respirando aqui porque ouvir a Eunice, para mim, atualmente, está sendo, né, hoje, né, está sendo assim um presentão, né, porque a gente se conheceu há 25 anos atrás, mais ou menos como ela falou. Eu não deixei de te seguir, né? Eu continuo hoje a gente te seguindo, pode, né? Pois é. Obrigado, criadores da tecnologia, muito obrigada. Pois é, e hoje, você falando disso, eu estou viajando. Eles aqui que me ouvem sabem que eu dou altas viajadas quando meus convidados chegam aqui e comentam algumas coisas, né? Eu sou filha, neta, bisneta, tataraneta, pentaneta, tudo de índio, né? Então, quando você fala isso, eu sei das histórias até o meu avô, não bisavô, não sei mais. Mas o meu avô, por parte de pai, a história que conta é que ele era desses índios, como é que fala, que vivia no meio do mato, que não era domesticado? Eu não sei como que nome que dá isso, que ele foi preso a laço para poder vir para a cidade, para poder ser, então, educado como... Deseducado. Pois é, enfim. Então, ele era essa pessoa. E do lado da minha mãe, gerações lá para trás, tem histórias de que era uma tribo de canibais. Então, você vê que coisa interessante, Who né? knows disso? Pois é, enfim, pois é. Então, você fica falando isso, eu fico pensando assim, nossa, esses meus ancestrais, tanto paternos quanto maternos, a partir do momento que eu consigo fazer a caminhada do jeito que eu estou fazendo ao longo da minha vida... Eles estão se iluminando. Eles devem estar muito felizes através de mim. Não está vendo, não? Eles estão todos aqui. Ai, obrigada. Amo vocês, tá, meus amores? Você os carrega dentro do seu coração. Então, é muito bom a gente saber que existe uma responsabilidade intransferível em cada um de nós, não é isso? E que a gente, se não fez nada até agora, há tempo da gente poder buscar, através dos nossos familiares, nossos ancestrais, quem somos nós, né? Sim, quem somos nós. Eu acho que nós começamos a falar do conheça-te a ti mesmo, né? Então, eu fui entender, por exemplo, dá um exemplo aqui. Minha mãe, ela casou por um contrato. Meus avós decidiram o casamento e ela conheceu o marido, o noivo, uma semana antes, se casou na semana seguinte. O coração dela pertencia a outra pessoa, tal. Graças a Deus, ela casou com meu pai, senão não estaria aqui nessa belezura. Foi um relacionamento muito desafiante, né? E minha mãe era uma servidora, porque a gente aprende a servir com a nossa mãe. Isso que você está fazendo aqui, você aprendeu com a sua mãe, que isso aqui é um serviço, né? Você escolheu ser médica, escolheu servir para ajudar as pessoas. Então, a mãe é o maior exemplo de servir que nós temos, porque ela ofereceu o seu corpo, essa coisa que a gente já sabe. Então, minha mãe tinha muitos filhos adotivos, além dos 13 dela. Era um ano por mais de 20 adotivos. O que eu inconscientemente fiz? Quando conheci meu companheiro de 36 anos, eu comecei a trazer jovens, adolescentes, crianças de 9 a
10 anos de Minas e eu já cheguei a ter 17. Até que eu acordei e falei, essa é a história da minha mãe, mas não é a minha história. Entendeu? Até que eu fui entender que também meu casamento, eu conheci meu esposo, igualzinho a minha mãe, na rodoviária em São Paulo. Ficamos uma semana sem nos falarmos. No domingo ele me ligou e nós fomos à missa juntos. Quando eu entramos na igreja, ele perguntou, posso segurar na tua mão? Eu falei, pode. Não. Uma voz disse, vocês vieram receber a bênção matrimonial. Alguém pode achar que sou um pouco surtada, né? Mas também tá tudo bem, não tem problema nenhum. E vivemos há 36 anos. Até eu desvincular a minha história da história da minha mãe, custou muita terapia sistêmica, muita constelação familiar, muito estudo, muito reconhecimento, porque eu também aprendi com ela a servir. Eu sou uma servidora, dedicada ao meu trabalho de servir a vida. Então, quando a gente pode olhar e reconhecer a nossa história e conhecer a nossa história, nós podemos ter saúde mental. Eu posso estar aqui carregando todas essas forças dentro de mim, honrar a minha avó, honrar os meus avós, honrar os meus tios, honrar toda a minha ancestralidade e oferecer para eles o meu melhor agora, porque tudo aquilo que eu vivo é um banquete para eles, porque eles se realizam através de mim. Mas se eu nego essa ancestralidade, se eu olho com desrespeito, se eu não me reconheço, pode ser que eu encontre pendências na minha vida, problemas na minha vida, na área financeira, profissional, relacional, seja o que for, até doença mesmo, manifestada no físico. Tem gente que já vem com o fígado comprometido. Ou não tem, doutora? Com certeza. Então, tem gente que já... Haja raiva. Exatamente, haja raiva. Então, quando eu reconheço isso e eu trato essas energias dentro de mim, mas eu nisso o que eu vou fazer? Eu não sei nada sobre a minha história. Sinta e agradeça todos os dias. Acorde de manhã, agradece a Deus pela vida, por você ter vivido mais um dia. Agradece ao seu pai, agradece a sua mãe, agradece os seus irmãos mais velhos, agradece os seus avós, agradece. Fica ali um tempo fazendo a gratidão. Assim como os pássaros de manhã acordam e eles cantam. Você sabe por que os pássaros cantam de manhã? Não? Para acordar as sementes. Então acorde, louve, de acordo com a sua crença, se sintonize, emita boas vibrações para o planeta para que as sementes em torno de você possam acordar, possam despertar. Né? Essa prática nos leva a... É como se a gente estivesse hidratando a terra, hidratando as sementes. E isso faz com que a gente esteja em paz com o nosso passado. Porque a nossa saúde mental depende de nós estarmos em paz com o nosso passado. Uma pessoa que reclama que nada está bom para ela, provavelmente ela teve um trauma com a mãe. Ela não teve a mãe na primeira infância. Porque o primeiro relacionamento nosso é com a nossa mãe. O nosso pai foi lá, plantou a semente, mas nós ficamos 9 meses na barriga dela. Depois, 7 anos, não sei quanto, 9 anos na aura dela, até que ela nos entregasse para o nosso pai para nos ensinar as meninas como lidar com o masculino e os meninos como se tornarem, né, como lidar com o masculino. Então, a nossa relação com a nossa mãe é determinante. Agora, uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, e já foi provado cientificamente, que quando a nossa mãe foi gerada, ela recebeu, acho que 400 ovocitos, na gestação dela. Esses 400 ovocitos ficaram lá, e quando ela se tornou mulher e mãe, eu sou um desses ovocitos. Então, a minha história com a minha avó materna tem muita ligação. Quer conhecer um pouco mais a sua história? Conheça a história da sua avó materna. Mas por que não a paterna? Não sei por que não, tá? A ciência explica, ok? Então, isso são informações que a ciência já está mostrando. E graças a Deus, assim como algum tempo atrás a medicina falava, tecido miofacial, não deixa isso, não sabemos o que é isso. Hoje eles estão percebendo que nós somos revestidos de um tecido fino que reveste os órgãos, que separa os órgãos, mas que tem uma interconexão, uma comunicação e que quando você faz um trabalho com esse tecido, você se harmoniza, você se acalma, você se cura. E é um tecido como se fosse uma película, um papel, um plástico transparente. Eu acho que a fáscia, né? É a fáscia. Então a gente está no momento de descoberta, porque é a era do conhecimento. É a era que a gente
tá podendo acessar essas informações para nos libertar desse peso, né, amiga? Que ninguém merece. É verdade. É muito Então, sofrimento. para eu poder restabelecer esses laços com a minha ancestralidade, qual é o primeiro passo? Olha, eu fiz o seguinte, eu fiz uma árvore genealógica, tá? Mas quem está trabalhando com terapia sistêmica, dentro de outros olhares, ali tem outras ferramentas. Eu comecei por fazer a minha árvore genealógica e eu tenho um espaço na minha casa e quem eu não sei quem é, eu coloco avô materno, bisavô materno, triavô materno. Então, eu fiz uma árvore e eu rezo e vibro por eles todos os dias, entendeu? Nem sempre todos os dias, porque tem dia que eu estou tão cansada que à noite que eu não consigo, só consigo dizer Deus, obrigado e caio na cama, né? Mas eu sempre faço a minha sintonia matinal e rezo pela libertação deles, me comunico com eles, peço a bênção deles, ter a bênção dos nossos ancestrais, pedir permissão. Às vezes, eles esperam que a gente os ajude. Por que as pessoas oferecem comida para os ancestrais? Vai lá no México para você entender o que é culto à ancestralidade. Tem até um filme, né, que agora não lembro o nome. Qual é o nome, amiga? Não sei. É um filme maravilhoso aí da Disney que fala sobre... É um filme muito divertido. Eu não me lembro agora o nome do filme. Mas que fala sobre esse culto à ancestralidade. Inclusive o Bert Helling, quando foi estudar sobre as constelações, quando ele codificou as constelações como tal, ele passou um período no México. E ali ele aprendeu muita coisa sobre o culto aos ancestrais. E tem um filme, é muito legal. Depois, se você... A gente pode até ver o nome desse filme. Pode até colocar na legenda desse vídeo, que é muito interessante, e eu acredito que a maioria das pessoas já tenham visto, tá? Então mostra exatamente como o culto à ancestralidade nos liberta do jugo, inclusive porque é um processo inconsciente. Nós vivemos num processo assim, foi cristalizado que os inocentes morrem pelos pecadores, não é isso? Jesus, inocente, foi crucificado para nos salvar. A gente sabe que isso é uma historinha, porque todos nós estamos aqui buscando a nossa salvação. E o máximo que ele fez foi trazer um exemplo de como a gente faz esse processo de crucificação da personalidade e fazemos o nosso processo de ascensão. Então, as crianças, tanto que tem histórias, as crianças, eles são o quê? Super-heróis, adoram super-heróis. São as Cinderelas da vida, os super-heróis. Então, inconscientemente, as crianças dizem assim, se sua filha te ver sofrer, ela diz, mamãe, inconscientemente, eu carrego isso por você. Só que o fato dela dizer isso e dela tentar carregar a sua dor não te salva, só a afunda. Porque a lei não permite que um pague a conta do outro. Mas existe um programa que precisa ser desinstalado e está sendo desinstalado com o processo de autoconhecimento, com a terapia sistêmica, que é, querida mamãe, essa história é sua. Por isso eu a deixo com você. Eu escolho te honrar com a minha felicidade, para que você seja feliz através de mim. Eu rompo esse pacto de fidelidade secreta que eu fiz com você, de repetir a sua história. E eu te honro dessa forma a partir de agora. Entendeu? Então você pode dizer isso para os seus ancestrais. E quando você abaixa a cabeça, existe um gesto de extrema cura. Você abaixar a cabeça e fazer uma honra aos seus ancestrais. De coração. Se colocar pequeno. Porque a vida que chegou até nós veio dessa grandeza, desse grande mistério que nós não entendemos com essa mente racional e limitada. Entende? Então, quando eu me coloco como mar abaixo de todos os rios, eu recebo a água de todos os rios e me transformo num ser grandioso, porque eu tive a humildade do mar. O mar está abaixo dos rios. Os rios descem das cordilheiras, mas são rios. O mar é grandioso, né? Porque ele está ali recebendo todos os afluentes. Vai lá na Amazônia. Veja lá o rio Amazonas. Quantos centenas, dezenas de afluentes que desagam no rio Amazonas que o transforma num dos maiores rios do mundo. Então, diante da nossa ancestralidade, devemos nos colocar como pequenos, prontos para receber a sabedoria. Imagine, eles aprenderam a lidar com o vento, com a chuva, com as tempestades, com as crises financeiras, porque eles todos passaram por isso. Com catástrofes. Né? Assim como quando você contempla a Mãe Natureza,
Um pé de couve tem uma sabedoria incrível. Quantos anos esse pé de couve está aqui no planeta? Ele tem memória. A ciência está fazendo experimentos nesse sentido. Né? Parece loucura falar sobre isso, né? Que um pé de couve tem sabedoria, mas ele tem. Quantos anos aquela mangueira que tem 100 anos lá no meu quintal? O que ela já presenciou? Tem todos os registros. Entende? Então, quando a gente olha para esse mundo com uma visão um pouco mais ampliada e de humildade, né? Por isso que os povos nativos trazem esse ensinamento tão importante. Eles dançam sempre de joelhos flexionados, eles estão sempre honrando a terra, honrando o Pai Sol, honrando o Grande Espírito, honrando a Mãe Terra, honrando a Lua. Por quê? Porque nós somos grandiosos quando estamos de mãos dadas com eles, mas muito pequenos e morremos à míngua, como nós vemos na nossa sociedade. Muitas pessoas doentes, porque estão desconectadas da fonte. E a gente começa com essa conexão com o nosso coração, porque aqui está nosso centro de poder. Reconhecer que do meu lado direito é o meu pai, do meu lado esquerdo é a minha mãe, e no centro sou eu, o filho, o fruto desse amor. Ah, mas meus pais não se amaram. Quem disse para você? Não esse amor romântico, né, que a gente vive, mas o amor está muito além disso. Quando o casal se une, ele está a serviço de um propósito maior. Olha a coisa mais linda que seu pai e sua mãe fez. Essa é obra de arte, amor. Reconhecer isso, ok? E deixar com eles, abaixar a cabeça e deixar com eles as histórias deles, porque antes de ser mãe e antes de ser pai, eles eram pessoas comuns, jovens, que foram para as baladas, que fizeram tudo, que tiveram experiência, que tiveram problemas com seus pais também. Mas a gente nem fala mais em problema porque são oportunidades. Seria muito sem graça se tivesse tudo certinho, né? O Bert Helling fala que pais perfeitos é a pior coisa que pode existir. Sabe que a nossa chave de evolução é termos pais imperfeitos. Porque a gente só cresce com o imperfeito. A gente quer sempre melhorar, quer sempre aprimorar, como aquela história que eu falei dos arcanjos, né? Estou sempre insatisfeita, não insatisfeita. Eu celebro as minhas vitórias, mas eu quero fazer melhor, eu quero aprender, eu quero estudar. Né? Estou só com 68 aninhos, meu amor. Nasci ontem. Olha só, Eunice, que coisa interessante, né? Eu tenho um neto de 6 anos, né? Você também tem netos, né? E uma coisa que eu faço questão de passar para ele todas as vezes que chega ou que sai, peça a bênção para o seu avô. Peça a bênção para sua mãe. Peça a bênção para sua avó. Ótimo. Né? Então, a minha filha no outro dia falou para mim assim, ninguém mais faz isso. Eu falei, olha só, eu não estou preocupada se fazem ou deixam de fazer. Mas isso é uma coisa que sempre me confortou muito lá atrás, né? Era a bênção. Eu nunca saía de casa, mais bença velha mãe. já, bença mãe, bença pai. Sempre foi assim. E por que hoje, né? Eu não sei se perdeu, de um modo geral, né, a maioria das famílias, né, de passar isso para as crianças. Nós estamos passando por um processo de mudança. Eu acabo não questionando isso, porque eu acho que nós estamos num processo de evolução. Tem épocas que alguns padrões estão mais aflorados, outros não. Né? E talvez a gente precise mergulhar nesse distanciamento, porque um novo olhar sobre a família precisa surgir. Muitas coisas dramáticas aconteceram no passado também. O autoritarismo, aquela coisa tal, precisava quebrar. E quando vai quebrar, ele exagera, né? A gente vai para um outro extremo, vai para outro e relaxa. E se antes tinha aquele respeito pelos pais e era uma coisa muito rígida, hoje não tem quase nenhum. Mas a gente vai chegar a um caminho. Como que você acha, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, como você acha que a gente pode incorporar, né, essa prática de honrar os nossos ancestrais, preservar a nossa saúde mental, nessa mundo líquido, né? Hoje está se chamando isso, né? O mundo líquido, o afeto é líquido, tudo é líquido porque está tudo muito rápido e as pessoas realmente não estão pausando para poder fazer esse mergulho para dentro e se honrar também, né? Como que a gente pode fazer do nosso dia a dia, né? Não precisa fazer grandes coisas. Basta apenas praticar o estado de presença. Estar no coração, estar presente. Ok? Então, eu acho que, assim, eu tenho uma visão muito bacana do mundo.
pode ser utópica para alguns, mas para mim é absolutamente real. Eu só conheço gente incrível, como você. Acabei de conhecer uma outra moça aqui agora, linda aqui do estúdio. Eu conheço pessoas vibrantes, entendeu? Na minha timeline, é o nome, né? Timeline. Só tem gente maravilhosa. Só sigo gente que me nutre, ok? Então, assim, eu tenho uma visão muito bacana que tem muita gente fazendo coisas incríveis no mundo. E tem uma parcela que sempre existiu. Nós vivemos num mundo dual. E, às vezes, aqueles que a gente acha que não estão, que estão errados, eu só quero lembrar uma coisinha, tá? Quem estava do lado de Jesus no momento que ele ascensionou e que ele falou para os caras lá que eram bandidos, eram criminosos, ele falou: se vocês se arrependerem hoje mesmo, vocês estarão comigo no paraíso. Então não julguem, tá? Às vezes tem pessoas que estão nesse papel, que estão dormindo, estão estressadas, estão não sei o quê, elas são um outro lado que estão atuando para que uma banda da humanidade possa despertar e acordar. E, de repente, uma outra hora, a gente vai estar do outro lado. Nós estaremos do outro lado. Aquele mesmo mendigo que está ali na Avenida das Américas, chiquérrimo, porque aqui também tem mendigo, né? Pode ser uma faceta minha. Pode ser que amanhã ou depois seja eu sentada ali. E qual é a diferença? Ok? Então, assim, depende do nível de consciência de cada um. Então, eu acho que o que a pessoa tem que fazer é se conhecer, é respirar, é gerenciar esse momento. E a gente só gerencia no presente. Não tem como, não tem nenhuma ferramenta para você sair da insanidade, da loucura do momento, do fazer, porque hoje a gente tem que entregar conteúdos, você tem que produzir, você tem que estar maravilhosa. Eu estou aqui maravilhosa, de cara limpa, passa um batom aqui nos lábios, porque assim, gosto. A única coisa que eu gosto é isso. Tá? Mas não uso maquiagem, não pinto cabelo, não faço nada. Sou exatamente do jeito que eu sou, que eu estou. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse momento e respirar esse momento e ser você. O mundo não quer que todas estejam loiras, de cabelo pintado, com isso e com aquilo. O mundo quer você do jeito que você é. É assim que você faz a diferença. Porque enquanto a gente fica só imitando os outros, a gente vê esse bando de pessoas todas iguais. Sobrancelha, isso, aquilo, não é uma crítica, tá, gente? Mas isso, talvez eu possa contar uma historinha para a gente encerrar, se já está no final, não traz satisfação. Não preenche a nossa alma. Entenda por alma a nossa essência, tá? A historinha é a seguinte. Uma pessoa raptou uma princesa do Palácio Real, onde ela vivia com todo luxo. E a levou por um casebre, porque ele estava apaixonado por ela. E nesse casebre ele trazia todas as pratarias, ele comprava roupas bonitas para ela, nada daquilo a satisfazia, porque ela era uma princesa. Ok? Então, é uma história que eu estou aprendendo a contar histórias, mas o resumo da história é isso. Nossa alma não satisfaz com as coisas desse mundo. Tudo aqui é passageiro. Você tem um carro, você quer outro, você tem isso, você quer outra coisa. Agora, quando você preenche, através do autoconhecimento, quando você se nutre, qual é o seu café da manhã? Você acorda e se comunga com Deus, com o sagrado, do seu jeito. Você celebra a vida, você agradece, você fala com as pessoas, você transborda. Porque quem está em paz com a ancestralidade, transborda. Quem está em paz com a mãe, não mendiga. Não mendiga. Mendiga. Todos os mendigos de amor, de afeto, de atenção, a pessoa precisa ficar nua para chamar a atenção, é uma pessoa que está vazia, que tem desafios com a fonte. Porque quando eu estou preenchida, eu não tenho nada a pedir, só agradecer. Olha, eu estou num lugar lindíssimo, nunca pensei que eu fosse entrar no estúdio. Como é o nome desse tipo de estúdio aqui? Como é que chama? Canal Médico. Canal Médico, mas é um lugar que se grava. Desculpa a minha simplicidade, tá? Sim. Que faz. Grava conteúdos, grava curso. Exatamente. Esses videocasts maravilhosos. Exatamente. Podcast, essas coisas todas. Eu vim aqui, eu estou aqui. O universo me coloca onde eu tenho que estar, do jeito que eu sou. Então, eu não preciso tentar mostrar para vocês uma coisa que eu não sou. Eu sou isso aqui. Estou falando com vocês aqui do meu coração para o coração de cada um de vocês, com a minha amiga querida. E estar nesse presente,
você vai encontrar qual é o seu caminho. Entende? Então, se eu posso dizer alguma coisa para você, ou para alguém, ou para mim mesmo, que eu sempre me ouço, viaje, esteja mais dentro do que fora. Olha para fora só o suficiente para você saber onde você pisa, tal, mas viva dentro. Encontre com as pessoas, marque um encontro com as amigas dentro. Ok? Ou seja, comungue de coração para coração, que você vai encontrar essa nutrição, encontrar tudo que você precisa, todos os suplementos alimentares que você precisa tá dentro da gente. E, como eu falei dessa historinha da princesa, né? Nós somos almas, nós viemos aqui, nada desse mundo pode preencher aquilo que é da alma. Então, procura sua espiritualidade, o autoconhecimento, o que você desejar. E o Eckhart Tolle fala uma coisa muito legal. Sabe quem é, né? Sim. Poder do Agora. Sim. Ele fala sobre um mendigo que carregava uma caixa por anos a fio. Não sei se vocês sabem que o Eckhart Tolle é um grande mestre. E ele chegou a um ponto que ele virou um mendigo, viveu durante muito tempo na rua como mendigo. E ele conta essa história que tinha um mendigo que carregava uma caixa pesada para lá e para cá. E um dia ele chegou e falou: o que você carrega nessa caixa? Ele falou: não sei. Para tudo quanto é lugar você carrega essa caixa? Sim. Abre essa caixa. Aí o mendigo abriu a caixa. Estava cheia de ouro, diamante. E ele fala que esse mendigo somos nós. Vivemos mendicando amor, enfim. Status, poder, não sei o quê. Fazemos dívidas do cartão de crédito para mostrar uma coisa que a gente não tem, que a gente não é, ok? Ao invés de ser você. As pessoas mais incríveis que eu conheço não têm nenhum perfil de modelo de nada, mas essas pessoas transbordam. Elas falam e a gente quer beber na fonte daquilo que jorra do coração delas, entendeu? Então eu acho que descubra os tesouros que tem dentro de você. Nossos ancestrais nos trouxeram toda a riqueza, todo o saber, sabe? Pensa em quantas pessoas incríveis. Será que a gente honra a ancestralidade brasileira? Ao invés de reclamar, entendeu? Reclamar é clamar duas vezes reclamar duas vezes que o que está aí continue duas vezes mais potencializado. Para de reclamar, comece a agradecer, entendeu? E aceitar o que é. O que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso, eu concordo. Quando eu concordo, concordar vem do coração, Sim. né? Concor. Sim. Com o coração. Mas é isso. Ai, meus amores, assim a gente vai encerrando aqui, lembrando a cada um de vocês curtir, compartilhar, comentar, né? Se tiver alguma pergunta, a Eunice certamente vai responder na boa, né, Eunice? Sim, também se você não gostou, fala lá, não gostei. Tá tudo certo. Okay? O importante e tá tudo certo. O importante é você se expressar, porque todo mundo tem esse direito de se expressar. E a gente não tem que agradar todo mundo. Isso. Quem tenta agradar todo mundo é desagradado internamente. Ai, meu Agora, Deus. quem é autêntico, né? Tô aqui, é só isso. Gente, eu aprendo toda hora e vocês sabem disso. Então, minha amiga, gratidão eterna. Eu, de coração para coração, você sabe que a gente se ama. Amém. Deus Somos abençoe. uma, né? Deus te abençoe. A você também, meu amigo.